Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê o povo de Deus? Com certeza já está aí. Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Povo santo do Senhor. Bom dia, Lorência, bom dia, Fátima, bom dia, Esther. Bom dia, Elô, bom dia, Lúcia. Bom dia, Marcos, bom dia, Yuri. O povo tá chegando aí, graça e paz, bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Vera Lúcia. Aleluia. Bom dia, João Paulo, Clotilde, Marinês, Sandra, Santana, Elizabeth. Glória a Deus. Entrando na presença do Senhor. Bom dia, Erly. Bom dia, Gerson, Rodrigo Pedra, Jackson, Marcelino, Ivonete. Assim, ó. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Comece o dia adorando ao Senhor. Comece o dia adorando ao Senhor. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos.
para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo Deus maravilhoso Pai, entramos em Tua presença, ó Deus, nesta manhã. Entramos em Tua presença santa nesta manhã, em nome de Jesus. Queremos, Senhor Deus, Te louvar nessa manhã de sexta-feira, nessa madrugada de oração. Queremos, ó Deus, engrandecer o Teu nome, diminuir o nosso eu. Queremos, Senhor Deus, reconhecer a Tua presença santa, dizendo que Tu és santo, que nós Te adoramos, que não há outro além de Ti, não há nada no Teu lugar. Queremos, Senhor Deus, trazer as primícias da nossa adoração no dia de hoje, Pai. Estamos acordando e Te adorando, Pai. Não há nada que tome o Teu lugar, pois Tu tens o lugar principal em nossas vidas, Pai. Oh Deus Santo, poderoso, maravilhoso, oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus e Te pedimos, ó Pai, fale conosco nessa madrugada de oração. Queremos sentir Tua presença, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, Espírito de Deus. Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno do nosso louvor, Tu és digno da nossa vida, Tu és digno do nosso amor, Tu és digno da nossa atenção, Tu és digno, Senhor Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oh Deus, Tu és santo e não há outro. Tu és digno de tudo, Tu és digno de nossa vida. Tu és digno, Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, 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 amém. Dá vontade de ficar só tocando. Hoje está sendo um dia assim. Glória a Deus por isso. Deixa eu dar bom dia para você rapidão aqui. Já vamos ouvir a palavra do Senhor. Uma mensagem maravilhosa que Ele trouxe ao meu coração ontem. Deixa eu ver quem deu bom dia e eu não vi. Vamos lá, rapidão aqui. Muita gente aqui, eu acabei não vendo que estava tocando, né? Me derramando na presença do Senhor. Isaura Cardoso, Alex, Isabelino, Rosa, bom dia, bom dia. Mara Lúcia Ovando, bom dia. Lucy, bom dia. Marcelino, bom dia. Ana Maria, bom dia. Carmen, bom dia. Marcela, bom dia. Isabel, bom dia. Nego Verão, Gemima, bom dia. Altair, bom dia. Lucimar, bom dia. Elisena, bom dia. Rodrigo Pedra, bom dia. Laís Leite, bom dia. Miriam, bom dia. Isabelle, bom dia. Pastor Valteir, bom dia. Ivone, bom dia. Lucimar, bom dia. Keila, bom dia. Esther, bom dia. Márcia, bom dia. Cristina, bom dia. Leia, bom dia. Quem mais? Dei bom dia para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo
aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora um momento, para depois começarmos a orar. Obrigado, Mara Luciovando, que está aí sempre mandando as referências bíblicas. Segunda aos Coríntios 5, 18 e 19, diz assim na versão NAA, que é a versão que nós estamos utilizando na igreja. Diz assim a palavra do Senhor, verso 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Eu quero ler mais uma vez e eu gostaria de que você prestasse atenção na palavra ou no verbo reconciliar, tá bom? Vamos ler mais uma vez. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em Tua presença maravilhosa e queremos ouvir Tua voz. Queremos que nessa meditação da Tua palavra, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai. Nos ensine nessa manhã. Nos diga o que o Senhor quiser dizer. Nos ensine o que o Senhor quiser nos ensinar. Estamos abertos e prontos para ouvir Tua voz. Agradecemos, Pai, pela oportunidade e pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto de Paulo aos Coríntios, ele é muito interessante. E eu pedi para você ficar atento ou atenta aos verbos reconciliar, ao verbo reconciliar. E esse verbo aparece nesse texto 4 vezes. Um texto pequeno com 2 versículos, aparece 4 vezes o verbo conciliar. Ele diz: Deus nos reconciliou. Deu o ministério da reconciliação. Cristo estava reconciliando. E depois a palavra de reconciliação ou da reconciliação. O verbo reconciliar aqui, que aparece 4 vezes, é catalasso. Catalasso. Um nomezinho meio estranho, né? A palavra grega sempre tem um pouco, soa um pouquinho estranho, mas é catalasso. Catalasso significa o quê, pastor? É reconciliar, logicamente reconciliar, mas ela traz um sentido. Toda palavra de Deus traz sempre um sentido, um significado, algo que a gente pode esmiuçar, mastigar. E catalasso, reconciliação, ela tem o mesmo significado de trocar, troca, permutar uma moeda por outra de valor equivalente. Sabe quando a gente está no mercado e a gente pede para alguém trocar ou destrocar, né? Tem gente que fala que é destrocar. Você chega lá e diz assim: você teria, está com a nota de 20, você pergunta assim: você teria 2 de 10? Você teria 2 de 10 aí para
para me arrumar? E aí às vezes tem, às vezes não tem, né? Ou você chega lá com um monte de moeda para dar para o caixa e o caixa te dá em troca daquilo um valor mais palpável ou um valor mais cheio, né? Conta-se as moedas e tudo mais. Isso é uma troca, isso é catalaço. É trocar moedas por valor equivalente. O que é mais reconciliar? É reconciliar aquele que está em desacordo. Aquele que não está em acordo entra em acordo, e isso é uma reconciliação. Retornar ao favor de alguém. Catalaço é você estar em favor de alguém. Retornar ao favor. Retornar ao favor é estar em paz com alguém. Estar em paz com alguém, uma pessoa. Reconciliar-se com alguém. É receber alguém em favor. Tudo isso é esse verbo que apareceu 4 vezes. Então, vamos falar um pouquinho hoje do ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é esse de troca, de estar em favor de alguém ou por alguém, reconciliando-se com alguém. É esse ministério do favor. E eu gostaria então de reparar no texto esse verbo que diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Repare bem, você já sabe o que significa a palavra reconciliar, mas diz o texto que Ele nos reconciliou. Logo no início, diz que Deus nos, plural. Ele está falando de quem, queridos? Ele está falando da igreja, do povo. Um conjunto de pessoas foi reconciliado consigo mesmo, com Deus. Então, nós estávamos, queridos, em desacordo com Deus. Nessa madrugada, Deus quer lembrar a você que você, eu, todos nós estávamos em desacordo com Deus. Isso é muito triste, mas graças a Deus que o verbo está no passado. Nós não estamos mais, louvado seja o nome do Senhor. Estávamos em desacordo com Deus. Queridos, Deus é santo. E a nossa imperfeição, as nossas faltas, o nosso pecado, a imundície que habita em nós, nos afastava cada vez mais de um relacionamento com Deus. Não é que nós não queríamos, é verdade que muitos não querem até hoje. Mas nós até queríamos ter um relacionamento, mas a nossa imundície, o nosso pecado, a nossa iniquidade, como diz o texto de Isaías 59, ela era tão grande que Deus virava o seu rosto, a ponto de não ouvir as nossas orações. Diz o texto aqui de Paulo que Deus reconciliou a nós, nos reconciliou consigo mesmo. Isso significa dizer que nós estávamos em desacordo com Deus. Não existia um acordo de paz entre Deus e nós. Não existia condição de eu me achegar àquele que é santo porque eu estava vivendo uma vida de pecados. Não existia nenhuma condição de eu estar próximo de um Deus que é maravilhoso, poderoso, puro em essência. E eu não conseguia porque eu estava em desacordo. Esse texto também nos lembra que Ele nos reconciliou, mas foi por meio de alguém. Não existiu uma reconciliação por meio apenas de um pensamento. Ele poderia? Poderia. O que Deus não pode fazer? Deus pode fazer qualquer coisa, mas Ele escolheu nos reconciliar por meio de alguém. Quem é esse alguém? Quem é essa pessoa? Diz o texto
que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Existiu alguém, já somos 60 pessoas na live, graças a Deus. Existiu alguém que foi o responsável. Existiu alguém que foi o mediador dessa nossa aproximação com Deus, dessa nossa reconciliação, desse nosso acordo com Deus. Porque sozinhos nós não conseguiríamos chegar nem próximos dele por conta do nosso pecado. Nem que nossa vontade fosse chegar próximo dele, bater em sua porta e dizer: Deus, eu vim aqui me reconciliar contigo. Ele não aceitaria, porque o nosso pecado, nossa imundície era muito grande perto de sua pureza. Era impossível estar próximo dele. Mas existiu alguém que é puro, que é perfeito, que é maravilhoso e que tem a condição plena de levar qualquer ser humano na imundície, na impureza, na falta de santidade, para perto daquele que é santo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome dele pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo foi o mediador. Agora eu queria que você se lembrasse do conceito do catalasso. Catalasso, reconciliador, reconciliação. O que também significa catalasso? O que também significa esse verbo reconciliar? Lembra da moeda de troca? Lembra que eu falei que é também trocar uma moeda por outra equivalente? Trocar uma moeda por outra equivalente. Só que o que Jesus fez, queridos, o que Jesus fez, se você estiver agora não só concentrado, mas em espírito, você vai glorificar o nome de Jesus Cristo por isso. Porque o que ele fez foi muito, muito além do significado dessa palavra. Essa palavra, ela é uma palavra corriqueira. E principalmente no mundo greco-romano, era uma palavra corriqueira. Você chegava com um punhado de moedas e você trocava por outra equivalente, catalasso. Mas o que Jesus fez foi muito além disso. Eu queria que você entendesse agora o que Jesus fez. Jesus pegou uma moedinha que era minha, sem valor significativo, uma moedinha insignificante. E ele chegou aos pés do trono de Deus, dizendo: olha, essa moedinha que Romualdo está me dando, para trocar por outra equivalente, não é possível a reconciliação. Mas, Pai, ele disse que em meu nome herdaria a vida eterna. Por isso, a troca dessa moedinha insignificante, pelo alto preço, eu vim dar no lugar dele. Eu quero ser o mediador. Eu quero ser aquele reconciliador. Eu peguei essa moedinha de Romualdo, que não valia nada, talvez 1 centavo, perto do preço alto da sua salvação. E não tem como eu trocar essa moedinha de 1 centavo por outra equivalente, porque não vai lhe dar reconciliação. Por isso eu sou a moeda. Eu sou o preço alto. E eu vim trazer diante do Senhor a moeda de reconciliação pela vida de Romualdo. Você pegou o que eu estou te dizendo? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O que Jesus fez, queridos, para nos aproximar de Deus, foi algo tão grande. É incabível. É impensável. Não dava. E olha que eu estou colocando uma moedinha de 1 centavo, mas na verdade nós não tínhamos era nada para lhe dar em troca. Nós não tínhamos como nos achegarmos a Ele, porque não tinha condição alguma. Eu não tinha nada para lhe dar. Ele foi a moeda de troca. Ele foi aquele que se chegou a Deus por mim e disse: eu me entrego por Ele. Ele me reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida. E Deus, por meio de Cristo, se entregou em nosso lugar.
Louvado e agradecido seja o nome dele. E terceiro, para encerrar, diz o texto que ele nos deu o ministério da reconciliação. Eita Jesus, como o Senhor é bom. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Agora que nós estamos diante de Deus, por causa daquilo que Jesus fez por nós, agora ele nos deu um ministério. Não tem nem como questionar. Ele deu a você um ministério chamado reconciliação. E esse ministério é um trabalho, é um serviço. Sabendo o que ele fez por nós, agora ele me deu, olha Romualdo, eu fiz por você, agora eu quero que você faça algo por mim. Não que você consiga, sabe? Não é que você tenha condição de fazer alguma coisa por mim, mas eu quero te dar essa oportunidade de carregar algo em meu nome. Esse algo se chama Ministério da Reconciliação. O texto diz que ele nos deu o Ministério da Reconciliação. E ele se divide em duas partes e a gente encerra para orar. A primeira parte é falar a todos o que Deus fez por mim e poder fazer por quem não crê em Cristo. Falar a todos o que Deus fez por mim e que pode fazer, por quem não crê em Cristo. O verso 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele quer que nós digamos que ele fez algo por mim. Ele não levou em consideração o meu pecado. Ele não levou em consideração a minha imundície. Ele não levou em consideração a minha falta de santidade. E ele me reconciliou consigo mesmo o mundo. E agora ele quer que eu leve essa mensagem para quem não tem Jesus. Cristo é a mensagem, amados. Cristo é a mensagem da reconciliação. Lembre o que ele disse em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a reconciliação. Eu preciso dizer que ele fez isso por mim. Eu preciso dizer que ele pode fazer por outra pessoa que ainda não tem essa reconciliação com Deus. Ele é a mensagem. Não dá para chegar a Deus se não for por meio de Jesus. O que ele fez por mim é obra dele. O mérito é dele. A glória é dele. A honra é dele. Não existe a possibilidade de ter algum mérito meu. Ele não viu nada de precioso em mim. Não existia nada em mim que pudesse agradá-lo. Mas ele viu o meu reconhecimento por ele. E assim ele me reconciliou com Deus, ao Pai. E a segunda coisa, louvado seja o nome do Senhor, é reconciliarmos-nos com as pessoas. E aqui eu deixo o gancho para a próxima sexta-feira e já deixo o convite para você. Eu quero falar de reconciliação, não somente com Deus, mas reconciliação com as pessoas. Ontem o pastor Manuel pregou algo semelhante. Talvez Deus queira tratar isso com a igreja nesse tempo. No capítulo 6 do mesmo texto, de 2 aos Coríntios, no verso 3, diz assim: não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Que ministério pode ser censurado? O ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação pode ser censurado. Por quem, pastor? Pelas pessoas de fora. Pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Como eu vou ganhar alguém para Jesus se a minha vida não é uma vida de exemplo de amor e de reconciliação? É isso que Paulo está dizendo. Se nós temos reconciliação com Deus, amém, louvado seja o seu nome. Mas se nós não temos reconciliação com o próximo, quem é de fora censurará esse ministério. Vai dizer, não quero.
Você já ouviu a expressão de alguém que diz assim: se for para ser crente que nem fulano, eu não quero? Você já ouviu isso, não já? Eu achei que isso só dizia lá em Pernambuco, mas aqui eu já escutei. Se for para ser crente igual fulano, eu não quero. Se for para ser crente igual Beltrano, eu não quero. O que é isso? É a censura do ministério da reconciliação. Por quê, pastor? Porque alguém é referência. E essa referência não está sendo boa. Por quê? Por N motivos, por escândalos na igreja. Então está na minha responsabilidade e na sua responsabilidade se reconciliar, não somente com Deus, mas com o meu próximo. O meu próximo precisa dessa troca, dessa moeda de troca. E somente um é possível fazer isso. Jesus é aquele que nos reconcilia consigo mesmo, com Deus e com o próximo. E sobre isso nós vamos falar mais em breve. Que Deus abençoe sua palavra, porque não tem como falar de perdão de Deus para alguém se eu não consigo perdoar o meu próximo. E com essa deixa nós vamos orar, e eu quero te convidar para a próxima sexta estarmos aqui estudando um pouquinho mais sobre isso. Você hoje entendeu o que é reconciliação e o ministério da reconciliação que Deus nos deu. Agora nós precisamos pedir a Ele para que essa reconciliação também aconteça com quem está próximo de mim, ou mesmo com quem esteja distante, mas que é o meu próximo. E eu preciso pedir a Deus por isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque não há nada de importante em mim, não há nada de importante em nós que agrade o teu olhar. Por isso, nós te louvamos, porque na pessoa bendita de Jesus, o teu Filho, o teu único Filho, unigênito do Pai, foi através dele que nós conseguimos nos achegar a ti, ó Deus. E nós somos gratos por essa reconciliação. Se nós tivéssemos uma moedinha, por mais sincera que fosse, ainda seria muito insuficiente para nos achegarmos ao Senhor e à tua santidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos, mas também te pedimos, ó Deus, que essa reconciliação se estenda para as pessoas que estão perto de nós. Nos dê, Senhor Deus, a capacidade em Cristo para nos reconciliarmos com o nosso próximo, para que o ministério que o Senhor confiou a nós não seja censurado, para que o ministério da reconciliação seja aceito por todos aqueles que estiverem próximos de nós. Nós oramos gratos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Fiquei muito feliz de compartilhar com você essa palavra. Muito feliz. Obrigado por participar disso comigo. Fiquei muito feliz.